Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 47, gravado hoje, domingo, 8 de dezembro de 2024. E o tema do episódio de hoje é uma palavra muito evitada, muito preconceito contra a conversa sobre essa palavra nas empresas. A palavra é roubo. O título desse episódio é sobre roubo. Um dia desses, o presidente de uma empresa, dono de uma empresa, cliente minha, cara muito perspicaz, muito inteligente, ele me fez a seguinte pergunta: Mubarak, quantas empresas você já deu consultoria? E aí eu falei para ele, 208. E ele me disse, em alguma delas não havia roubo? E eu disse para ele, olha, em dezenas dessas 208 empresas, nos períodos que eu estive lá, houve roubo, sim, roubo de todas as formas possíveis, desde o roubo de um cara de vendas que está viajando e passa uma nota fiscal fria de uma refeição para ganhar R$ 100, até roubos organizados, onde o pessoal da logística, o pessoal de transportes, o pessoal da expedição, mancomunado com transportadoras terceirizadas, roubava produtos da empresa. Eu já vi casos em que a empresa vende os seus produtos para funcionários e eles compram aos montes, se a empresa não tem controle, e revendem, concorrendo com os próprios clientes da empresa. E se eu fosse ficar aqui falando todos os casos que eu já vi irmão roubando irmão, eu já vi filho roubando mãe, eu já vi marido roubando mulher, eu já vi mulher roubando marido, já vi roubos, portanto, entre sócios, já vi tudo que é tipo de roubo. Tudo que é tipo não, porque a criatividade nessa área, infelizmente, é muito grande. Mas respondendo à pergunta deste cliente, eu disse para ele, olha, em dezenas dessas 208 empresas por onde eu passei, eu vi roubo das mais variadas formas, roubos pelo sistema, desvios de dinheiro de um analista financeiro para sua conta, e por aí vai. E nas empresas onde eu não vi roubo, eu concordo com você, eu disse para ele, porque a pergunta dele era, o propósito da pergunta era claro, em todas as empresas do mundo há roubo. É isso que estava implícito na pergunta dele. E eu, humildemente, são os fatos, concordo. Eu acho que não existe uma empresa no planeta, e você que está me assistindo é na sua também, onde não tenha existido e onde talvez, e este é o ponto mais importante, não esteja acontecendo neste momento algum tipo de roubo, algum tipo de fraude, algum tipo de violação. E vocês vejam o seguinte, quando você olha uma empresa, e de novo, pense na sua, você vê a quantidade gigantesca de locais da empresa, é gigantesca. E não importa o porte da empresa, se é uma empresa de 50 milhões, se é uma empresa de 100 milhões, se é uma empresa de 200 milhões, se é uma empresa de 2 bilhões, se é uma empresa de 20 bilhões, se é um banco gigantesco como o Itaú. Muita gente mexe com o dinheiro. Muitos controles não existem, mesmo com sistemas sofisticados de ERP, os sistemas da TOTUS, Proteus, etc., o SAP. E sempre há espaço para uma fraude, sempre há espaço para um roubo. Porque muitas vezes o roubo não é alguém desviando dinheiro da conta da empresa, alguém pegando um produto físico da empresa, mas é um comprador recebendo propina. Por exemplo, eu já vi um comprador que trabalhava com a família dona de uma empresa há 200 anos e, puxa, ele era quase da família, o fundador o chamava de filho, e quando se descobriu, ele estava recebendo propina de fornecedor. Aliás, falando em empresas grandes, eu estava lendo hoje de manhã ainda uma reportagem no Infomoney sobre o Banco Itaú, e o título da reportagem é esse, eu estou lendo aqui no celular:
Itaú vê indícios de crime e estuda ação civil contra ex-diretor financeiro. E aí diz aqui, após acusar o seu ex-diretor financeiro, fulano de tal, de ter violado políticas internas e agido em grave conflito de interesses, supostamente em benefício próprio, em contratações de pareceres técnicos, o Itaú Unibanco já estuda os próximos passos e cogita entrar com uma ação civil em janeiro de 2025, após o fim do recesso do judiciário. Segundo informações inicialmente publicadas pelo site Brasil Journal, o banco está contratando um escritório de advocacia para apresentar uma ação civil de reparação de danos contra fulano de tal e o seu sócio. E, recentemente também, sei lá, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, veio outra notícia do Itaú, onde ele demitiu o diretor de marketing, o CMO, por despesas recorrentes e misturas dessas despesas pessoais nas despesas corporativas autorizadas pelo cartão de crédito corporativo que ele possuía. 2 casos bem recentes no Banco Itaú. Então você vê assim, o roubo ele está espalhado pelas empresas. Aliás, o roubo tem estado espalhado pelo mundo. Basta você olhar o Brasil. E eu nem vou falar mais nada por questões já conhecidas, mas basta você olhar o Brasil. E o que você tem que fazer? Você que está aí me ouvindo. Você tem que, primeiro, mapear os seus processos. Segundo, criar os seus padrões. Terceiro, você tem que, nestes padrões, incluir os controles internos. Quarto, você tem que providenciar as automações necessárias e, se não houver automação, você tem que providenciar os double checks, as auditorias internas necessárias para você, pelo menos, mitigar o risco de roubo. Eu sempre digo, sexta-feira passada eu estava numa empresa dando palestra para representantes comerciais, para trainees e para analistas recém-promovidos, analistas de todas as áreas. E eu estava falando para eles sobre liderança de pessoas. E eu disse para eles, o primeiro passo para você aprender a liderar pessoas é conhecer a natureza das pessoas. Você vai operar uma máquina, você tem que conhecer toda a estrutura da máquina, todo o funcionamento da máquina, os vícios da máquina, as vulnerabilidades da máquina. E para você gerenciar pessoas, você precisa conhecer o ser humano. E o ser humano é como eu sempre afirmo, e cada vez mais os fatos comprovam. O ser humano é a máquina mais complicada do planeta, vem sem manual e com defeito. Os seres humanos, eles são ruins por natureza. Um bebê é fofinho, é bonitinho, bonitinha, sem problemas, mas é um puta de um narcisista, chora, faz cocô quando quer. A criança de 3, 4 anos é maldosa, ela faz bullying com os colegas, ela não respeita ninguém, ela não respeita o cansaço dos pais. Ou seja, a natureza humana, se não educada, se não auditada, se não punida, ela tende para o mal. Se você que está me assistindo é um daqueles idiotas, patetas, estúpidos, que diz assim, eu creio no ser humano, eu creio que as criaturas humanas nascem boas, você é realmente tudo isso. Você é um estúpido, um pateta e um tonto. Os seres humanos, nós, seres humanos, nascemos com o bichinho da corrupção dentro de nós. Eu tive um cliente que dizia isso. Mubarak, nós nascemos com o bichinho da corrupção dentro de nós. Toda educação que a gente recebe dos pais, toda educação que deveríamos receber também como complemento na escola, toda educação advinda para os nossos cérebros infantis e adolescentes da sociedade, toda a repressão policial, toda a repressão da auditoria, tudo isso é feito para que nós controlemos esse bichinho da corrupção que existe dentro de nós. Conclusão! Você aí que é líder de uma empresa, que é dono de uma empresa, que é diretor de uma empresa,
Você não pode acreditar no ser humano. Deixe de palhaçadas. Deixe de querer ser um hipócrita. Deixe de querer ser politicamente correto. Esse mimizento woke que anda por aí é só para aumentar as vulnerabilidades de quem o movimento woke, de quem o movimento esquerdista quer se aproveitar. Não acredite que o ser humano nasce bom por natureza. E você não precisa acreditar em mim, em A ou B. Um diz que nasce mal, outro diz que nasce bom, outro diz que nasce neutro. Observe os fatos. Observe os roubos. Observe quem rouba. Observe quem rouba. Eu conheci um diretor financeiro que, olha, este enganou até a mim. Porque quando eu comecei a encontrar incongruências no caixa da empresa, eu atribuí a incompetência, eu atribuí a erros, e na verdade, quando nós fomos a fundo, ele estava desviando muito dinheiro da empresa. E ele era de confiança dos donos, ele era um cara de 60 e poucos anos, um cara com a vida impoluta, um cara religioso, um cara com mulher, um cara com filhos, com netos, um cara daqueles de quem você compraria um carro usado. Totalmente confiável, mas era um ladrão. Estava roubando dinheiro da empresa. Não esqueça você aí que a fraude, ela tem 3 elementos. Anote aí, porque lá vem conhecimento. O primeiro elemento da fraude é alguma pressão externa sobre essa pessoa. Pressão de ganhar mais dinheiro, pressão de comprar alguma coisa, uma pressão externa. Todos nós sempre estamos pressionados por dinheiro. Uns mais, outros menos, mas essa pressão existe. O segundo elemento da fraude é a oportunidade. Aí se você não organiza os controles internos da sua empresa, você está aumentando a oportunidade. Se você não tem auditoria, se você não tem uma repressão explícita do crime dentro da sua empresa, você está aumentando as possibilidades de fraude. Se você é um CEO babaca, se você é o dono de uma empresa babacão, filhinho de papai, criado num mundo cor-de-rosa, que diz as pessoas são boas, se você vai acreditar nesses professorizinhos de 5ª categoria das universidades americanas que escrevem livros que se espalham por todo mundo, e depois os babacas no Brasil copiam esses caras e ficam dizendo, não, o ser humano é bom, não, o ser humano é confiável, Roubo. Existe roubo em praticamente todas as empresas, inclusive na sua. Você quer fazer uma prova? E esse é o plano de ação oferecido por esse vídeo, pelo episódio 47. Faça uma auditoria amanhã nas comissões pagas para os representantes comerciais. Faça uma auditoria amanhã nas ordens de compra. Faça uma auditoria amanhã no estoque. Faça uma auditoria amanhã na folha de pagamento. Faça uma auditoria amanhã na vida dos seus compradores, para verificar se eles não têm um padrão de vida muito acima do que eles ganham na sua empresa. Faça uma auditoria amanhã no recebimento de peças. Faça uma auditoria amanhã em todos os pagamentos variáveis que você faz. Você contrata, por exemplo, um agente logístico e você paga a ele pelo armazenamento, pelas toneladas que você armazena cada mês, que obviamente são variáveis de mês para mês, pelo espaço de armazenagem. Todo pagamento variável, isso significa comissões, funcionários, N fornecedores, escritórios de advocacia. Há muita gente dentro das empresas mancomunada, gente, diretores, gerentes, com os escritórios de advocacia que eles contratam e que levam propina por fora. Mas claro que há. Mas você acha que não? Mas faça essas auditorias que eu estou falando. Faça essas auditorias. Duvido. Como dizia minha avó, duvido e faço pouco. Que você não encontre, no mínimo, um grande erro provocado pelo desleixo. E, no máximo, uma grande fraude provocada pela natureza de seres humanos que não foram educados. A educação dos pais, a repressão da sociedade e a religião são aqueles pontos diretamente opositores ao roubo, porque eles nos ensinam, apesar da corrupção nascer dentro de nós, a
controlar os nossos instintos, a enxergar o mal que a corrupção, ou a fraude, o roubo causa para a humanidade e a nos tornar, depois de muitos anos de educação e repressão, uma boa pessoa. Paulo Mubarak gravou o episódio número 47 sobre um tema horroroso, polêmico, mas presente em todas as empresas: o roubo.